Pessoal, bom dia aí para todos, né? Eu vou fazer a projeção aqui para a gente poder dar início aí à nossa aula, né? Essa oportunidade aí da gente conseguir fazer uma aula ao vivo, ela é sempre muito construtiva, porque a gente consegue também trocar ideias ao final, né? Deixa eu fazer a apresentação aqui, só um instantinho. Ô, Monique, deixa eu só fazer só o início aqui, só a introdução, tá? Tá. Eu posso deixar projetando aqui? Não, retira só para me falar rapidinho, um minutinho Tá, só. beleza. Deixa eu parar então aqui. Até desculpa não ter te falado antes. Uhum, tranquilo. Pessoal, só um aviso, tá? A gente está gravando, então se alguém tiver problema com a imagem e tal, tiver com algum mandato de prisão também, tá? Pode deixar a câmera desligada, que a saúde de vocês. Brincadeira. Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos à nossa aula. É a primeira aula ao vivo, tá? Para a gente tratar sobre o tema máquinas de via. Sei que nós estamos numa turma mista hoje, tá? Então, tem funcionários Vale aqui, temos funcionários via permanente aqui, e temos pessoas que fazem parte de outra administração, né? Terceirizadas da Rumo, pessoal do Mato Grosso que trabalha independente, tá? Então, sejam todos bem-vindos aí à nossa formação. Meu nome é Lucas Evaristo, tá? Eu sou hoje o gestor da parte de treinamentos aí do Brasil Ferroviário, também fundador, trabalho também com consultoria. Convidei a Monique para participar de parte das aulas gravadas e parte das aulas ao vivo, né? Acredito que para aula ao vivo a Monique faça essa primeira e mais alguma posteriormente, ok? A primeira vai ser direcionada para a Monique, que vai abordar os temas relacionados à parte, digamos que mais conceitual das máquinas de via e dos elementos ferroviários. A segunda aula vai ser do Samuel, a terceira aula do Ronaldo e a quarta aula minha, ao vivo, tá? Isso sequenciado nos próximos sábados, ok? Então, sábado de manhã, né, já aguarda aí que é o momento nosso de conhecimento, de treinamento e tudo mais, tá? Convido a todos vocês a conhecerem o nosso trabalho nas redes sociais, tá? Basta pesquisar Brasil Ferroviário, o nome da instituição, Lucas Evaristo, que é o meu nome, sou responsável pelo Brasil Ferroviário, e da Monique também, né, para acompanhar as postagens dela, os trabalhos e tudo mais aí nas redes, tá bem? Ademais, sejam bem-vindos. Acho que todos têm liberdade de tirar dúvida e se quiser complementar alguma coisa a qualquer momento, pode ficar tranquilo, tá? Temos disponibilidade para isso, problema nenhum. A gente não é dono do conhecimento, tá? A gente não sabe tudo, né? Muitas das vezes a gente se confronta com pessoas que pensam assim na ferrovia, né? Mas não é o caso nosso, tá? Nós estamos aqui ensinando porque sabemos sobre o conteúdo, mas não sabemos tudo sobre ferrovia porque ninguém sabe, tá? Então, todo mundo tem alguma coisa a complementar, algum ponto a dizer, de experiência, de trabalho. Ah, não, na minha empresa é assim, onde eu trabalhei é assim, lá na época de tal empresa era assim, tá bom? Pessoal, acho que basicamente é isso, tá? Sejam bem-vindos e vamos iniciar o nosso treinamento na parte ao vivo. Lembrando, né, os exercícios ainda não estão disponíveis, tá? Provavelmente vão ficar disponíveis essa semana. E aí a gente vai conversando, trocando ideia no grupo. Se quiserem, pode me mandar mensagem a qualquer momento, tá? Tenho disponibilidade. Falando no grupo, o grupo é só para admins, tá? Para a gente manter ali uma organização. Mas podem me mandar mensagem no privado para tirar dúvida a qualquer momento. Beleza? Monique, eu acho que é isso, tá? Acho que dá para a gente começar aí legal, viu? Tranquilo. Lucas, obrigado aí pela. Acho que tá no mudo. Tá no mudo, vocês estão conseguindo me ouvir? Tô rindo. Tá. Pessoal, eu vou. Tranquilo. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar aqui para vocês, tá? Deixa eu só. Aí vocês visualizem, por gentileza, se vocês estão conseguindo ver, tá? Deixa eu ver aqui.
Tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo, Monique, mas para mim não tá em tela cheia. Não sei se vai apresentar em tela cheia ou não. Ah, não, sim, eu vou colocar aqui em tela cheia. Vê se agora tá aparecendo. Uhum. Pessoal, tranquilo. Pessoal, primeiramente aí, bom dia para todos, né? Eu queria dar início aqui à nossa primeira aula ao vivo, né? Me apresentando, né? Para vocês me conhecerem. Me chamo Monique Bonfante, tá? A minha formação, eu sou engenheira civil, eu tenho aí MBA na parte de gestão corporativa estratégica e tenho aí algumas experiências aí na parte de ferrovia, né? Aí, para questões mesmo de conhecimento, né, eu já trabalhei em empresas como MRS, tá? Já trabalhei também na VLI e atualmente eu faço parte aqui do Senai, né, trabalho aí como instrutora ferroviária, tá? E já fiz parcerias aí com a Firjan e com a Vale. E essas parcerias me renderam aí 3 publicações aí técnicas, né, sobre via permanente. Além aí de ser também uma das docentes que compõe aí o quadro dos cursos, né, de pós-graduação aí da Brasil Ferroviário, né? E aí hoje, né, eu faço um convite para vocês, para a gente poder, com o objetivo aqui, né, a gente fazer uma imersão, né, nessa temática aí de máquinas de via, né? E aí o objetivo aqui hoje seria o quê? Na via permanente, né, nas ferrovias, a gente tem aí vários equipamentos, né? E aí a gente vai entender um pouquinho como que são esses equipamentos de manutenção, tá? E também entender qual que é o funcionamento deles em cada área pertinente aí da via permanente. E também a gente vai ter um conhecimento aí na parte de máquinas de via, que são fundamentais para a gente poder trabalhar aí com a parte de construção. A gente tem que entender também que a gente tem um viés aí de inspeção, então a gente tem máquinas de via que são relacionadas aí à parte de inspeção de via, né? E a parte aí mais atual, que seria de renovação ali da linha férrea, né? Quando a gente fala sobre a parte das máquinas de via, né, eles aumentam o quê? Eles aumentam a eficiência, aumentam a segurança, né, os indicadores de segurança e reduzem o tempo de intervenção na via. Então, assim, a gente acaba tendo uma agilidade, né, principalmente hoje que a gente sabe que a gente tem um cenário, né, que as grandes empresas aí do Brasil, quando a gente fala das ferrovias, elas estão investindo aí nas máquinas de via, e elas estão investindo pesado, tá? Aí a gente vai ver alguns casos aqui para vocês terem esse conhecimento, né? E aí, eu listei para vocês, né? Eu achei interessante dividir por partes, tá? Aí eu coloquei aqui na introdução, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as máquinas de construção e manutenção da via, tá? E aí, dentro das máquinas de construção e manutenção da via, eu achei interessante e pertinente a gente destacar a socadora de lastro, tá? Aí, somente para conhecimento, né, a socadora, ela corrige o nivelamento da via e acaba também compactando aí o lastro sobre os dormentes. Dentro das máquinas de construção e manutenção de via, a gente vai ter também a alinhadora, que a gente chama aí de niveladora, tá? E aí ela tem uma função de ajustar o traçado horizontal e vertical dos trilhos. A gente também tem a perfiladora de lastro. E a perfiladora, ela distribui e perfila o lastro ao redor aí dos dormentes. Temos também o distribuidor de lastro, que ele vai despejar a brita de forma uniforme sobre a via, né? Também conhecido aí como descarga de brita, né? Quando a gente fala de atividade de manutenção de via, né? A gente tem aí o limpa-lastro, que ele vai retirar impurezas e ele também vai renovar o lastro contaminado. Então, dentro de máquinas de construção, o nosso foco aqui, por conta até do tempo hoje, vai ser a socadora de lastro. Aí temos também um trabalho aí de máquinas, né, que fazem o trabalho em trilhos e dormentes, tá? Aí temos aí a desculpa, substituidora de dormentes, tá? Que ela vai realizar aí a troca de dormentes deteriorados por novos. Aí eu vou dar esse destaque aí para essa substituidora, tá? Temos também a substituidora de trilhos. A de trilhos, ela vai remover e vai instalar os trilhos novos em grandes escalas, tá? Vou dar esse foco aí, por quê? Porque hoje a gente tem observado essa grande movimentação dessas máquinas oriundas aí de países como a Europa, principalmente o lado ali da Suíça,
Suíça, elas estão chegando aqui para o Brasil, tá? Então, a gente também vai, obviamente, ter o conhecimento aqui da furadeira de trilhos, tá? Que ela faz furos aí para fixação de juntas e acessórios. Temos aí a serra de trilhos, que elas cortam os trilhos aí com precisão. Temos também a esmerilhadora de trilhos, que ela vai corrigir desgastes, ondulações e defeitos na superfície do trilho. E, por fim, aqui dentro de máquinas aí de trabalhos e trilhos e dormentes, a gente tem a endireitadora de trilhos, que ela corrige deformações e empenos, tá? Aí aqui dentro de equipamentos de inspeção e monitoramento, né, eu não poderia deixar de falar do quê? Dos carros de ultrassom, tá? Existem dois tipos, né? Existem os de ultrassom, de fato, que a gente vai entender um pouquinho o que que significa, e a gente tem também os carros de induções magnéticas, tá? Aí qual que é a função desses carros? Eles detectam trincas internas aí dentro dos trilhos, tá? A gente tem aí carro de inspeção da via, que é um veículo leve para vistoria e transporte de equipes. Temos aí drones ferroviários, que são usados em inspeções de difícil acesso, e também temos aí veículos, né, de geometria de via. E aí esses veículos, eles verificam bitola, nivelamento, e também aí o alinhamento e as irregularidades. Eu tenho até um pouco de propriedade para falar sobre essa parte, porque eu já atuei como técnica de via permanente, né? Então, assim, a título de conhecimento, eu fui uma das primeiras mulheres nesse cargo aí de liderança informal, né, de inspeção ferroviária. Então, assim, eu tive a oportunidade de realmente estar dentro desses carros, fazer acompanhamento da via permanente, tanto o carro de ultrassom, quanto carros aí como de inspeção de via, e também já participei de bastante atividade aí, como socadora, acompanhamento, né, da socadora, na parte aí de descarga de brita, tá? Bom, e aí a gente tem também as máquinas pesadas, né? Essas máquinas pesadas, elas são máquinas de renovação, tá? Então, assim, existem um trem, tá? Que é um trem, ele é uma composição até extensa, que é chamada aí de renovação de via. E aí são conjuntos completos que substituem trilhos, dormentes e lastros em grande escala. Temos também as máquinas estabilizadoras dinâmicas, que elas aumentam aí a estabilidade da via recém-trabalhada. E temos também as escavadeiras ferroviárias, tá? Elas são adaptadas aí para operar sobre os trilhos. Bom, aí vamos lá, né? Vamos começar aqui. Eu acho que é interessante e eu mostro para vocês o seguinte, né? Esse quadro comparativo das máquinas de via permanente. Só para a gente ter uma noção das suas funcionalidades, né? E os tipos de máquinas que a gente tem hoje aí dentro da parte de máquinas de via, né? Vamos lá, eu construí esse quadro aqui para poder simplificar para vocês. Dentro da construção e manutenção da via, a gente tem, então, a socadora, a alinhadora e niveladora, a perfiladora de lastro, distribuidor de lastro e o limpa-lastros. Dentro de trilhos e dormentes, temos a substituidora de dormentes, a substituidora de trilhos, a furadeira de trilhos, a serra de trilhos, a esmerilhadora de trilhos e a endireitadora de trilhos. Dentro de inspeção e monitoramento, temos carros de inspeção da via, carros de ultrassom, indução, veículos de geometria de via e drones ferroviários. A parte de drone hoje, ela é realidade, tá? Eu vou falar um pouquinho depois no final aí para vocês, mas a gente já sabe que está sendo utilizada aí na parte de inspeção. Então, enfim, a gente está conseguindo aí melhorar os processos de inspeção. E temos também a renovação pesada, né, que seriam os trens de renovação de via, as máquinas estabilizadoras dinâmicas e as escavadeiras aí ferroviárias. Aí temos ali as funções principais, né? Depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, né, só para não ficar repetitivo, né? Mas aí eu vou deixar para vocês consultarem depois a função de cada um. Bom, aqui iniciando aqui como o primeiro tópico, né, que seria dentro da construção e manutenção da via, eu acho interessante destacar a socadora. E aí vocês vão ter uma noção da quantidade de socadora que a gente tem disponível hoje, tá? Muitas delas não trabalham no Brasil, tá? Muitas delas são manutenção aí internacional, mas assim, a gente sabe que está tendo essa movimentação de compra externa, o pessoal realmente tem investido pesado nas máquinas de via, né? Então, só para a gente poder fazer uma introdução aqui ao tema, né? A socadora de lastro, ela é o quê, gente? Ela é
faz parte, né, a malha ferroviária, que é um sistema dinâmico e tem constante mudança. E ela é moldada por diversas influências, tais como o tráfego ferroviário, condição aí de subsolo e até mesmo alterações aí de temperaturas ou de intempéries, né? Ou seja, variações climáticas, né? Chuva, sol em excesso, né? E aí, por que que a linha ela deve ser socada? Primeiro, em trens de circulação, eles submetem aí a via permanente a altas solicitações dinâmicas, tá? Lembrando que quando a gente fala de solicitações dinâmicas, a gente tem influências físicas, influências até químicas, né, que fazem parte aí da malha ferroviária. Com isso, constituindo aí de trilhos, dormentes e lastros, a via permanente, ela forma um sistema elástico. E aí o tráfego de cargas está sujeito aí desse sistema a enormes forças dinâmicas, causando deflexão em toda a linha. Ou seja, são as deformações que acontecem naturalmente por intempéries, né? E não retornando aí à sua posição original. Aí, ao longo do tempo, em decorrência dessas elevadas solicitações, a geometria correta da linha, ela perde, então, a sua posição inicial. É por isso que é importante a gente realizar, então, a socaria, né? Ela vai trazer novamente a flexão daquela linha inicial. Bom, vale a pena a gente investir na qualidade da máquina? Essa é uma pergunta muito importante. Bom, aí em conceito, né, o planejamento da manutenção de linhas, cruzamentos e aparelhos de mudança de via, os chamados aí AMVs, né, é tão importante quanto a alta qualidade de trabalho e também o desempenho dessas máquinas aplicadas. Pessoal, quanto maior o nível de qualidade e sustentabilidade nas ações de manutenção, tanto mais longos, né, serão os períodos aí para as próximas intervenções. Então, sim, vale muito a pena fazer o investimento aí nessas máquinas, né, de socadoras, tá? Máquinas rentáveis para todos os campos de aplicação. Por quê? A seleção da máquina socadora ideal depende o quê? Das exigências técnicas e também econômicas em uma conjugação com o equipamento aí adequado à sua finalidade. Então, tudo vai depender de como é a malha ferroviária, tá? Se é uma malha, por exemplo, mista, né? Então ela contém bitola mista, tudo isso vai influenciar. É uma região, por exemplo, que eu tenho muito problema no MV, tô tendo muita distorção, deflexão, então vale a pena investir sim numa socadora, tá? Como funciona, então, uma máquina socadora, né? A gente sabe que existe, então, a necessidade de realizar a socaria, devido àquele conceito que eu passei inicial, né? E aí, com isso, é importante a gente realizar para poder a gente eliminar falhas geométricas, tá? Que são ocasionadas aí por nivelamento e alinhamento para restabelecer a segurança operacional e também o conforto na circulação dos trens. É importante também para a eliminação de espaços vazios sobre os dormentes, para que a carga ela possa ser distribuída uniformemente, né, sobre os dormentes e seja aí desviada para o subsolo. Estabelecimento aí de camadas de apoio que são definidas para evitar a instabilidade, tais como galope, né, que a gente chama aí de dormentes. E temos também o incremento da qualidade da linha antes que aconteça uma deteriorização irreversível aí da via. Então, esses são algumas possíveis causas da necessidade, então, da gente realizar a socaria, ok? Aqui a gente tem um modelo, chama split head, tá? Esse modelo é um modelo mais tradicional, aí só para poder a gente destrinchar, é o seguinte, né? Ele é um modelo para medição, para socaria, para nivelamento, levantamento, puxamento e alinhamento da linha, e também para medição. Tá? Então, ele opera o seguinte, o split head, ele tem, falando agora da parte de maquinário mesmo, né? Ele tem o eixo de medição traseiro, que fica na parte superior, né? Da máquina, temos a cabine traseira, onde o operador ele consegue visualizar a linha, né? Temos a cabine de trabalho, onde ele consegue visualizar toda a parte de socaria mesmo, de fato. Temos as bancas de socaria, temos o eixo de medição central, temos os dispositivos de levantamento e puxamento da linha, temos as cordas de aço do sistema de nivelamento, temos o motor de tração, que obviamente é o que vai dar força aí para a máquina, né? Temos a corda de aço do sistema de alinhamento, temos o eixo de medição frontal e temos aí a cabine frontal com o computador de ajuste automático. Aí esse computador ele tem um nome aí de WinALC.
tá? É um equipamento aí mais moderno, né? E aí, pessoal, durante o ciclo de socaria, o lastro brita, ele é compactado debaixo aí do dormente, garantindo ali uma camada de apoio estável. Devido a essa compactação controlada, obtém-se aí um plano longitudinal duradouro da via, tá? Então, só para reforçar, esse modelo split head é um dos mais utilizados hoje aqui no Brasil, tá? Mas eu vou mostrar para vocês nos próximos slides modelos que a gente não tem no país, tá? E modelos que estão sendo solicitados, né, por grandes ferrovias aí para atuarem aqui enfim, no Brasil de modo geral, né? Aí, antes de eu falar das máquinas, é importante a gente entender como que funciona a banca da socaria, tá? A banca da socaria, primeiro, ela é descida na posição de trabalho. Então, o operador, ele vai estar na cabine, ele vai estar conseguindo visualizar, né? É óbvio que tem toda uma questão de ruído, ele tem que estar com os equipamentos de proteção ali para poder, enfim, não ter impactos aí na parte de segurança e saúde do colaborador, mas ele vai conseguir visualizar esse trabalho. E aí, em decorrência aí do levantamento da via, surge um espaço vazio debaixo do dormente, né? E aí, o que que vai acontecer? Primeira etapa aí vai ser a vibração através do eixo excêntrico. Depois a gente tem uma reserva de força decorrente da massa centrífuga, que é uma ação física aí que acontece, né? Aí a gente tem o centro de rotação fixo e temos aí a amplitude estável. Aí, quando a gente realiza, então, a banca de socaria na operação de compactação, o que que vai acontecer? Durante o processo de aperto, é gerada uma camada de apoio estável ao dormente. Então, você tem ali aquelas pressões de aperto dentro da banca da socaria, né? E aí, com isso, você tem lá o centro de rotação fixo, que é onde vai ser feito ali aquele movimento de socar, né? E o princípio da pressão uniforme e assíncrona de socaria, ok? Bom, quando eu falo aqui das bancas de socaria para todos os campos de aplicação, a gente tem alguns modelos. A gente vai, por exemplo, nesse caso aqui, a gente vai conhecer o modelo 093X, tá? Aí, o que que significa isso, pessoal? Esse modelo aqui, ele consegue simultaneamente realizar a socaria em 3 dormentes. Tá? Hoje a gente não tem esse modelo aí disponível no Brasil, tá? A gente tem aí, por exemplo, no histórico aqui do material, a gente tem na Grã-Bretanha, mas está acontecendo, igual eu falei, essa movimentação de compra, né, desses maquinários mais específicos, né, de socaria. Bom, o perfil de exigências determina o modelo e tipo de equipamento da máquina. A produtividade de socaria por unidade de tempo determina a escolha da dimensão da banca de socaria. Nesse sentido, uma alta produtividade anual, ela pode ser determinante quanto breves janelas de trabalho disponíveis aí em trechos de alta demanda. Aí a escolha entre máquinas de ação cíclica ou contínua tem aí a socaria de um dormente ou de vários dormentes, tá? E oferece aí um largo espectro. Aí as condições de superestrutura, tais como os vãos entre os dormentes, tipos de dormentes ou até mesmo trilhos energizados, né, vão determinar aí o tipo de banca de socaria aí adequada, ok? Pessoal, só um detalhe, eu escutei a mensagem do chat, eu só não consigo visualizar aqui porque eu estou em modo apresentação, mas caso vocês queiram me interromper, comentar alguma coisa, vocês estão abertos aí a essa troca, tá, gente? Por isso que é bacana a gente ter aula ao vivo, é por conta disso, tá? Então vocês podem perguntar, caso tenha alguma dúvida, se eu não souber responder, prometo aí buscar a informação e depois eu passo para vocês, ok? Monique, a Oi, Amanda Lucas. S. Araújo falou assim: Uhum. na EFC temos socadora com 3 bancas de socaria. Na FC tem? Ah, bom saber. Eu não sabia dessa situação. Depois, Amanda, se você puder disponibilizar foto pra gente, tá? Não sei se é possível, né? Mas se puder, eu agradeço, tá? Agradeço mesmo. Obrigada. Bom, aqui, pessoal, podem interromper, tá, gente? Pode, Lucas, se puder me dar esse apoio aí também das mensagens no chat, porque às vezes a pessoa pode estar com algum problema no áudio também, né? Aí eu agradeço, tá? Beleza? Obrigada.
Bom, pessoal, aqui a gente tem então ó, o critério, né? Quando a gente fala aí de bancas de socaria para todos os campos de aplicação, esse modelo aqui, o 094X, ele vai fazer o quê? Ele vai conseguir fazer simultaneamente, tá? 4 dormentes. Esse modelo que a gente está vendo aqui é um modelo que a gente encontra aí na Áustria, tá? Outro critério é a seleção aí por campo de aplicação, onde as máquinas socadoras elas devem ser usadas, né? Em linhas corridas, aparelhos de mudança de via, ou até mesmo aí sendo de aplicação universal em ambos, né? Se faz aí a escolha de uma socadora aí de MVs. Então a gente tem, obviamente, depois eu vou mostrar para vocês modelos de socadoras próprias para os MVs, tá? E aí o tipo do MV ele será o que? Determinante. Aí aqui a gente vê o aspecto abrangente de máquinas e bancas de socaria para manutenção tanto de MV simples e também pequenos, né, sobre dormentes de madeira, até mesmo aparelhos de mudança de via para linhas de alta velocidade sobre dormentes aí pesados de concreto, tá? Então a gente também tem essa opção aí de realizar a socaria, ok? Bom, aqui eu vou passar para vocês alguns exemplos de aplicação, tá? Na socaria e dentro da via permanente. Existe hoje a socaria simples, tá? E é uma socaria que a gente chama de comprovada, ou seja, a banca de socaria aí de um dormente. Essa socadora clássica, ela vem equipada aí com 8 ferramentas de socaria dispostas em pares, que produzem uma nova camada de apoio em cada ponto de cruzamento trilho dormente. Quais são, pessoal, as vantagens que a gente encontra aqui dentro desse modelo simples aí comprovado? Primeiro, a qualidade mecanizada para trechos curtos. Segundo, a fácil operação desses equipamentos. Lembrando, pessoal, que quando uma empresa ela vai lá e faz a compra, a aquisição de um maquinário desse específico, geralmente não é barato também a questão da capacitação dos seus colaboradores para efetuar aí a manutenção e até mesmo a parte mecânica, né, enfim, do modo operacional da máquina. Então, dependendo da máquina, a fácil operação aí pode também ser um custo mais acessível, tá? Então, a gente tem que sempre colocar isso na balança na hora de fazer uma aquisição de uma máquina específica, né? Aí no caso aqui, ó, vantagens. Ela é adequada para um grande campo de aplicação, desde uma máquina com um chassi pequeno até mesmo uma máquina aí de ação contínua mais simples, ok? Aí aqui temos um modelo aí da Simples, né? É mais tradicional, a gente encontra aqui no Brasil com facilidade, né? Em várias empresas aí ferroviárias. Aí temos aqui a socaria cíclica de 2 dormentes, tá? Aí essa socadora, ela é equipada com um total de 16 ferramentas de socaria que são dispostas em pares. Elas entram em ação a cada penetração no lastro, permitindo aí a socaria de 2 dormentes simultaneamente. Esse princípio, ele foi comprovado aí milhares de vezes, né, nas máquinas socadoras. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, essa máquina é fácil de encontrar também, modelos aí da Placer, né, da fabricante, né, de ação cíclica. Aí temos alguns modelos como a série 08, né, de 2 dormentes para a linha corrida. Então, enfim, são modelos aí mais fáceis de serem encontrados. A socadora clássica de ação contínua de 2 dormentes, né, elas estão que integradas em um chassi próprio, independente da máquina. Isso permite velocidade de trabalho muito mais altas, com uma ergonomia extremamente melhorada. Até hoje, as máquinas Duomatic, né, da série 09, constituem o padrão mundial nas socadoras aí de ação contínua. Aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? No caso, essas máquinas Duomatics, elas também são muito tradicionais aqui no país, ok? Bom, aí temos aqui, igual eu falei anteriormente, o modelo split head, tá? Que é um dos mais simples e tradicionais. Esse modelo, as bancas, então, de socaria estão divididas em sentido longitudinal, sendo que a metade da esquerda ou direita pode ser abaixada aí separadamente. Ok? Temos o modelo 1x, 2x, que a banca da socaria ela é dividida em sentido transversal à via, de forma a ser possível comutar, né, a qualquer momento para o modelo de socaria de um dormente. Ela também é muito fácil de ser encontrada. Temos aí o modelo 1x, 2x, que com penetração gradual de cada fileira de ferramentas aí de socaria no lastro. Assim, a penetração no lastro duro e incrustado ocorre com maior facilidade e menor resistência, ok?
Aqui, pessoal, eu aproveito, né, para poder falar então sobre esse tipo de três dormentes, tá? Esse tipo aqui, a gente pode observar da imagem à nossa direita aqui, é o modelo da Placer, tá? Que ela atualmente aí, a 9X3X, ela está atuando aí na África do Sul, tá? Embaixo a gente tem um modelo também da socadora expressa 093X da Dynamic, tá? Que também opera aí na parte enfim, na África do Sul, né? Com esta banca de socaria de 2 dormentes, são socados, então, 3 dormentes por ciclo de socaria. Aí a banca de socaria, ela é executada na versão bipartida, de forma a ser possível comutar a qualquer momento para o modo de socaria de um dormente. No ano aí de 96, foi apresentada pela primeira vez a tecnologia da socaria de 3 dormentes. Então, pessoal, se a gente parar para analisar, não é algo tão antigo, né? É um maquinário mais recente, né? Desde então, seu sucesso continua dando voltas em torno do mundo. E aí, quais são as vantagens aí da socaria de 3 dormentes de ação contínua? Temos aí maiores velocidades de trabalho, maior qualidade de trabalho, ou seja, maior durabilidade da geometria da via, maior sustentabilidade aí dos trabalhos, e também temos a redução dos tempos de interdição da linha e redução aí dos custos relacionados à manutenção da via permanente. Bom, aí a gente já parte aqui para modelos mais modernos, né? Temos aqui, ó, em 2005, foi possível aí efetuar a socaria de dormentes, tá? Por vez, com a máquina socadora de 4 dormentes. Gente, a gente está falando de 20 anos atrás. Parece que é muito, mas não é, tá muito recente. Além disso, a banca de socaria, ela é construída de forma bipartida para que se possa, no caso aí de espaços irregulares entre dormentes, trabalhar no modo de socaria de 1 ou 2 dormentes. Então, esse modelo que a gente está vendo aqui, ele seria o A9, desculpa, o 094X, tá? Lembrando que toda vez que a gente fala 4X, seria a quantidade de dormentes que eles conseguem efetuar, né? Além da alta produtividade, a grande vantagem da socaria de 4 dormentes reside na qualidade, excelência e durabilidade da geometria da via. Tá? Então, assim, realmente é um trabalho muito eficaz, é um maquinário que faz muito benefício aí na parte de manutenção de via, ok? Aí aqui um outro exemplo, tá? Temos essas imagens que mostram a socadora expressa, que é chamada aí de 094X Dynamic, tá? E aí embaixo aqui a socadora expressa Dynamic 094X na França, tá? E à esquerda aqui da imagem, no modo de 1 dormente à direita e no modo de 2 dormentes aí, tá? Só para a gente poder visualizar. Bom, a banca de socaria clássica para MVs, né, aí igual eu falei com vocês, né, hoje no Brasil a gente tem essas opções, tá? E aí, quer dizer, no Brasil a gente ainda não tem, que eu saiba, tá, gente? Mas são opções, assim, muito rentáveis quando a gente trata aí de patologias relacionadas ao MVs, né, os aparelhos de mudança de via. Nesse caso aqui, ó, a banca de socaria simples, ela possui 4 ferramentas de socaria que são dispostas em pares e podem ser o que? Basculadas individualmente, graças ao deslocamento lateral das bancas sobre o chassi da máquina. É possível, então, socar o aparelho de mudança de via, o AMV, incluindo aí as áreas do jacarés, ok? E aí, para esse projeto da banca de socaria universal, existe uma versão ampliada, né, da banca de socaria, que tem um total de 8 ferramentas de socaria, e são dispostas em pares e também basculáveis, né, individualmente. Aí a banca de socaria universal é igualmente ideal para os trabalhos de socaria, tanto em linha corrida, exemplo aí de ramais ou pátios ferroviários, como a socaria completa de aparelho de mudança de via e cruzamentos. Aí, pessoal, só para curiosidade aqui, quando a gente fala aí de basculáveis, né, significa que o braço da máquina ela se estende para, por exemplo, realizar uma atividade ali, simultânea no MV e até mesmo num ramal. Então, ou seja, você tem uma expansão ali da máquina para poder realizar a socaria, tá? Aí aqui um exemplo, né, dessa banca de socaria clássica aí para MVs, temos algumas imagens, né, e aqui, ó, quais são as vantagens? Primeiro, uma aplicação universal, uma fácil operação, e é ideal também para redes ferroviárias pequenas, ok?
Em cima, na foto, a gente consegue ver uma banca de socaria de MV simples, de uma Placermatic. O código dela é 08275, dessa máquina. Embaixo, a gente tem aqui a banca de socaria universal para Unimatic, ela é 08475 para 4S, ou seja, são ferramentas aí com 8 bancas, né, de socaria. Elas são basculadas, então, em pares, a gente consegue visualizar aquela extensão, igual eu falei, né, tanto para a esquerda quanto ali para a direita, de forma individualmente, ok? Bom, aí temos aqui a socaria de 4 trilhos, tá? Nessa situação, são usadas aí 4 bancas de socaria, equipadas com um total de 16 ou 32 ferramentas de socaria aí basculáveis, tá? Por exemplo, as bancas de socaria externas, elas encontram-se montadas sobre lanças telescópicas extensíveis, de forma a ser possível socar também os travessões na linha desviada do MV. Elas constituem um complemento ideal ao levantamento automático e sincronizado de 3 trilhos. Todas essas medidas construtivas asseguram, então, o trabalho de socaria com a precisão e qualidade máxima em qualquer tipo de AMV e de linha corrida. E aí, quais são, então, as vantagens dessa tecnologia, pessoal? Primeiro, aplicação universal em qualquer tipo de AMV, tá? E até mesmo linha corrida, maior produtividade. Temos aí a fixação perfeita dos dormentes longos da linha desviada de um MV durante, então, a socarinha da linha principal. Então, essas são aí alguns fatores aí que compensam, né, na utilização desse tipo de máquina de via. Aqui alguns exemplos, né, até da fabricante aí da Placer, né, em cima a gente tem o exemplo da Unimatic 08475-4S, ela é uma máquina expert, né, em AMV, ou seja, a socadora universal de ação cíclica para via corrida em AMVs, com 16 ferramentas de socaria, e essa máquina também trabalha onde? Em Sydney, na Austrália. Embaixo a gente tem um exemplo aqui da Unimatic 09-324S, que a metade da banca de socaria ela é movida para fora ao socar ali a linha desviada. Tá? Então, é um mecanismo que foi feito através de estudos que realmente traz eficiência para a via permanente, ok? No processo de socaria. E aí, temos aqui as bancas de socaria para aplicações específicas, tá? Também pode ser aplicado em condições aí especiais de operação, projetos também sobre sobre encomenda, né, para empresas mineradoras, para construções aí especiais, né, e sistemas de via com trilho ali energizado. Lembrando que hoje no Brasil a gente tem ferrovias que trabalham com trilho energizado, então você consegue também ter uma socadora para esse tipo de linha, né? E estão aí em uso em pleno sucesso em todo o mundo. As configurações individuais das bancas de socaria, elas permitem socarias de vias com dormentes especiais, tais como os dormentes aí em forma de Y, ok? Bom, aí eu entro aqui agora, passando a parte da socaria, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a substituidora de dormentes, pessoal. Qual que é a função principal aí? A substituidora de dormentes, também chamada aí de trocadora de dormentes, né? Era uma máquina de via permanente projetada para retirar dormentes antigos ou danificados e instalar novos de forma mecânica, né? Ou seja, mecanizada, rápida e segura, sem a necessidade, então, de desmontar toda a via férrea, o que, obviamente, iria encarecer demais no caso aqui da trocadora de dormente, né? Qual que é a importância aqui na ferrovia, tá? Os dormentes, eles são elementos aí fundamentais da via, pois eles sustentam os trilhos, mantêm o espaçamento, no caso a bitola, e distribuem as cargas dos trens para o lastro. Pessoal, com o tempo, eles sofrem o quê? Deteriorização por umidade, por pragas, desgastes mecânicos ou até mesmo esforços dinâmicos, especialmente no caso aí de dormente de madeira, tá? Lembrando que hoje a gente sabe que no passado a gente tinha uma madeira que era conhecida como madeira de leite, uma durabilidade bem extensa. Hoje não, hoje os dormentes eles são feitos de eucalipto tratado, então tem uma vida útil ali que infelizmente depende, tá? Dependendo da troca, ele pode durar 1, 2 anos, tá?
Então, só a título de curiosidade aí, né? Aí a substituidora de dormentes, ela permite renovar rapidamente esses componentes, garantindo aí segurança operacional e também prolongando aí a vida útil da via, ok? Basicamente, ela é mais rápida, né, na hora de fazer uma troca, né? Quando a gente trabalha com a parte de troca manual de dormentes, a gente sabe que precisa de muitas pessoas e é um trabalho muito cansativo, né? Então, a máquina, ela veio para mecanizar esse processo, tá? E aí, como que funciona aqui a trocadora de dormentes, tá? Primeiro, você tem lá a localização de um dormente defeituoso, aí o operador identifica, faz ali a via inspeção ou sensores, e o dormente ali a ser substituído, né? Então, ou seja, o técnico vai lá, ele faz a marcação, né, demarcação dos dormentes, enfim, aí é feito aí o levantamento, né? Temos a elevação dos trilhos, braços hidráulicos que levantam ligeiramente os trilhos, liberando espaço aí para troca. Temos a extração do dormente antigo, temos garras ou pinças mecânicas que puxam o dormente deteriorado para fora do leito da via. Temos a inserção do novo dormente. O novo dormente ele é automaticamente introduzido sob os trilhos, alinhado e centralizado. E temos aí o reposicionamento e a fixação. E a máquina abaixa os trilhos novamente e o dormente, então, ele é fixado com os grampos, parafusos ou pregos, conforme aí o tipo de fixação ali daquela via permanente, ok? Aqui vou trazer alguns exemplos para vocês, né, dos tipos aí das substituidoras, tá? A gente tem, dentre os tipos, a gente tem 3, tá? As autopropulsadas, que elas possuem motor próprio e podem deslocar-se pela via sem a necessidade de outro veículo. Temos aí as rebocadas, que seriam as acopladas a uma locomotiva ou vagonete, e temos aí as semiautomáticas ou automáticas, que elas variam aí no grau de automação do processo aí de troca, ok? Eu separei um vídeo para vocês, que é uma máquina, tá? Que ela é chamada de RU800S. O link aqui agora eu não vou conseguir abrir. No final, eu vou abrir e vou passar para vocês. É um vídeo de 2 minutos, só mostrando como que é o funcionamento dela, ok? Aí, pessoal, quais são as vantagens aqui? Primeiro, quando a gente fala aí das substituidoras, né, elas reduzem o tempo de interdição da via, elas aumentam a segurança aí do trabalho, ela diminui o esforço físico da equipe e ela garante aí a padronização na sua instalação, o que possibilita grande produtividade, pois pode trocar até de 40 a 60 dormentes por hora, dependendo aí do modelo. E, pessoal, a título de curiosidade, para você fazer um serviço desse de 40 a 60 dormentes aí, de forma humanizada, isso levaria semanas, tá? Dependendo do tamanho da sua equipe. Vamos supor que você tenha 10 pessoas, você vai demorar aí uma semana para realizar uma troca. Então, ou seja, você tem ganho de menos esforço humano e mecanização aí por parte dessa máquina, tá? Nessa imagem aqui, a gente tem a renovadora P190, que ela foi fabricada aí na Suíça. É uma empresa que é a Matisa, né, que faz a fabricação desse maquinário. Bom, exemplos aí de fabricantes e modelos, tá? Só para a gente ter esse conhecimento, né? A gente tem a Placer, né, e Teurer, né, que são modelos como a PT 1500R. A gente tem a Matissa, né, que são modelos P20 e P66UC. E temos a Asco Rail, né, que são equipamentos de substituição e manutenção de dormentes aí automatizados. E para aplicação prática, até destaquei aqui, é muito utilizada em programas de renovação de via, trechos com dormentes de madeira deteriorados e linhas com alto volume de tráfego, aonde o tempo de manutenção ele deve ser mínimo. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala em paradas de manutenção, principalmente humanas, né, elas são sim demoradas. Então, dependendo da empresa, eles priorizam fazer aquisição ou até mesmo aluguel de uma máquina dessa para poder conseguir realizar a manutenção ali de forma efetiva e rápida, ok? Bom, aí temos aqui as variantes, né, na renovação da via. Com a combinação aí de 2 métodos já apresentados na construção de uma via nova e também na desinstalação da via, é possível executar uma renovação completa da via. Aí temos aqui, ó, variante 1, seria a desinstalação do trilho de forma convencional, utilizando aí a escavadeira. Temos a construção de via nova com Construction Liner 1000,
Aí temos lá a variante 2, que seria a desinstalação da via com a Construction Linear 1000, e temos aí a construção de via nova com a Construction Linear 1000 em direção aí de trabalho inversa, tá? Aí a gente está falando um pouco isso sobre os modos operacionais da máquina, ok? A forma que elas iriam trabalhar, né? Bom, uma parte aqui que eu não poderia deixar de falar, né, é sobre trocar dormente de forma sistemática, inclusive o manuseio do lastro. É o seguinte, nesse sistema de trocas aí, que a gente chama de SES 170, foi desenvolvido aí para troca sistemática de dormentes em linhas de alta capacidade. Aí a particularidade é a desinstalação de dormentes no eixo da via sem afastar os trilhos. Além da troca de dormentes, o maquinário do tipo SES 170 também restabelece a posição da via. Além do início e do fim do trabalho, a troca de dormentes é realizada de forma semiautomática e são substituídos aí aproximadamente 2 dormentes por minuto. Então, ela é muito eficiente, o que reduz, obviamente, situações como maquinários, homens trabalhando em cima, né, da linha, enfim, né? Bom, aí temos aqui, ó, processo contínuo e mecanizado de troca de dormentes, tá? Após o trabalho aí preparatório manual, as unidades de sucção do modelo SES 170, que é o modelo que a gente vê abaixo, eles removem o lastro ao redor dos dormentes para torná-los móveis. No início da operação, o manipulador de dormentes, ele puxa até 12 dormentes antigos para a frente, na direção de trabalho. Ele remove 4 dormentes para recuperar o espaço a ser utilizado como vão de trabalho. E os dormentes, eles são girados aí em 90 graus. E em seguida, o manipulador aí faz a retirada deles, ok? Bom, aí eu fiz um esqueminha aqui bem simples para poder mostrar para vocês como que é esse processo contínuo e mecanizado de troca de dormentes, tá? No caso aqui, ó, a gente tem a localização do dormente defeituoso, temos a elevação dos trilhos, a extração do dormente antigo, a inserção do novo dormente e temos lá o reposicionamento e a fixação, ok? Bom, o pórtico na máquina transporta simultaneamente até 5 dormentes da esteira para o vagão depósito. Com espaço livre aí criado, o sistema ele funciona continuamente. Enquanto um dormente é removido na área frontal da superfície, um novo dormente ele vai ser inserido na área posterior. Uma unidade de grampos-trilho posiciona os novos dormentes e fixa-os, né, na via levantada. Já o silo de brita fornece exatamente a quantidade certa de lastro, que é, então, estabilizada, a fim de tornar a via transitável durante o dia. O espaço aberto ele é preenchido com novos dormentes. Bom, aí aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre uma máquina que seria a substituidora de trilhos, tá? Ela vai remover e vai instalar trilhos novos em grandes escalas, né? No caso aqui, a substituidora de trilhos, ela tem como função e operação, né, uma máquina pesada, utilizada aí na via permanente ferroviária para remover trilhos antigos e também instalar trilhos novos de forma mecanizada, rápida e segura, especialmente em longos trechos aí da linha férrea. Bom, só para a gente entender aqui quais são as etapas de operação, tá? Desse tipo de maquinário, né? Primeiro, acontece aí a preparação da via, né? A via, ela é liberada para manutenção. Você tem lá a solicitação de intervalos, enfim, né? Paradas de manutenção. Os fixadores dos trilhos antigos, os grampos, parafusos ou eixos são soltos por uma máquina aí chamada de desparafusadora ou a desgrampeadora. Terceiro, acontece a elevação e o destravamento dos trilhos antigos, né? A substituidora, ela eleva o trilho existente usando braços hidráulicos e o libera das fixações. Ao mesmo tempo, temos equipamentos aí auxiliares que puxam os trilhos para fora da via, normalmente aí para o lado. Bom, a terceira etapa aqui, a gente tem a alimentação dos novos trilhos, tá? Trilhos novos, que geralmente são longos, soldados aí em barras de 100 a 200 metros, eles são transportados em vagões especiais e posicionados ao longo da via, ok? Temos aí a instalação dos trilhos novos, aí a substituidora, ela posiciona os novos trilhos sobre os dormentes com pinças e guias automáticas, né? Alinhando-as aí com a precisão.
Por fim, temos aí a fixação final, que é o que? Outras máquinas, como grampeadoras automáticas ou apertadeiras de fixadores, executam aí o travamento dos trilhos nos dormentes. E temos também a fase do acabamento, que é o que? Uma socadora e niveladora, ela ajusta o lastro e o alinhamento da via, garantindo também as questões geométricas, né, e a estabilidade daquela via permanente. Bom, temos aqui a substituidora de trilhos, né? Quais são os principais benefícios aí da substituidora? Primeiro, elevada produtividade, por substituir quilômetros de trilhos por turno, maior segurança e padronização no processo, e temos aí redução do tempo de interdição da linha, e também um menor esforço físico para as equipes, né? Aí falando da parte humana, né? O capital humano aí na hora de realizar as atividades. Bom, aqui eu tenho uma esquematização, que seria o quê? Soltar as fixações, retirar trilhos antigos, posicionar novos trilhos, alinhar e fixar, e socar e nivelar a via, tá? Aí são as etapas aí de forma esquematizada, né? Bom, é importante eu falar, né, dos carros, então, de ultrassom, né? E também vou comentar um pouquinho sobre as induções magnéticas, né? Por quê? Porque ambos, né, detectam trincas internas aí nos trilhos, ok? Lembrando, pessoal, que a gente pode ter carro de ultrassom, a gente pode ter caminhão de ultrassom, tá? Vários veículos aí que são utilizados aí para esse tipo de finalidade, né? Os carros de ultrassom, eles detectam trincas internas em trilhos através da emissão de ondas sonoras de alta frequência, que refletem em descontinuidades internas. Esses rodoferroviários, né, como é chamado aí tecnicamente, em contraste, né, eles realizam a indução magnética e as partículas magnéticas, que são mais eficazes para detectar defeitos superficiais e subsuperficiais, não sendo aí o método ideal para trincas internas em trilhos. Aí, nesse caso aqui, seria o caso da indução magnética. Então, o carro de ultrassom, ele é mais eficiente nessa questão aí das trincas internas, tá? Bom, no ultrassom de via, as tecnologias, como que elas funcionam, né? Elas funcionam da seguinte forma, né? O ultrassom, ele similar ao ultrassom médico, tá? O equipamento, ele vai emitir ondas sonoras de alta frequência, que penetram aí no material. E as ondas, elas refletem-se de volta ao equipamento. E quando elas atingem uma descontinuidade, como uma trinca ou falha interna, um computador, ele consegue interpretar essas variações para criar um mapa das imperfeições, que é analisado aí por um inspetor, tá? Aí aqui a gente tem um exemplo ali de rodas de sensores de ultrassom com transdutores multiangulares, tá? É algum modelo aí para poder ilustrar como que é esse equipamento de ultrassom. Bom, aí falando aqui que os carros de ultrassom e de induções magnéticas, né? Primeiro, né, o carro de ultrassom em trilhos, né? Qual que é o funcionamento dele? Um transdutor, ele é posicionado na superfície do trilho para emitir ondas ultrassônicas de alta frequência. Já a detecção, né, essas ondas, elas penetram no trilho e refletem quando encontram uma trinca ou outra descontinuidade interna, sendo então detectadas pelo transdutor. Temos aqui a análise, né? Um computador, ele processa essas informações das ondas refletidas, permitindo então que o inspetor analise os sinais da tela para identificar as falhas. E a importância, né? O método, ele é essencial para a segurança ferroviária, pois detecta trincas que podem levar a fraturas e até mesmo acidentes. Bom, e quando a gente fala aqui da indução magnética, né, essa técnica, ela utiliza um campo magnético gerado por uma bobina para magnetizar o material ferromagnético do trilho. E quando há uma falha ou trinca, ela desvia o fluxo magnético. Temos aí um sensor que detecta essa variação no campo magnético, indicando aí a presença de um defeito. Quais são, então, as vantagens quando a gente fala de inspeção com carros especializados, tá? Primeiro, a questão de velocidade e eficiência. Os carros de inspeção, eles podem operar em velocidades relativamente altas, cobrindo grandes extensões de via em menos tempo do que os métodos de inspeção manual.
Temos a parte, pessoal, de detecção de falhas internas. Ao contrário de inspeções visuais, essas tecnologias elas podem identificar defeitos que se desenvolvem no interior dos trilhos, prevenindo aí problemas graves antes que se tornem aparentes na superfície. E temos aqui a manutenção preditiva. Ao encontrar falhas em estágio inicial, as empresas ferroviárias elas podem programar a manutenção de forma antecipada, evitando então que os problemas se agravem e causem interrupções no serviço. E temos o monitoramento da via, tá? Equipamentos mais avançados, tá? Que são até utilizados aí pela empresa MRS, elas mapeiam a via e fornecem análises aí detalhadas das condições de trilhos, tá? Aí só um exemplo, né? Aqui eu até peguei uma foto, tá? Que a MRS, ela utiliza carros equipados aí com ultrassom, como o modelo Trextar. Eu já tive a oportunidade de fazer inspeção nesse modelo, é um modelo muito conhecido, né, nas ferrovias. Geralmente eles até fazem aluguel, tá? Para outras ferrovias, faz, enfim, uma parte de benchmark aí para poder, enfim, ajudar o processo de outras ferrovias, né? Para mapear aí sua malha ferroviária e identificar falhas invisíveis, o que contribui para a segurança e disponibilidade da via. E aí temos a CBTU, né, que recentemente adquiriu equipamentos de ultrassom para inspecionar rodas, eixos e trilhos em suas linhas, aumentando aí a segurança em suas operações, tá? Aí, pessoal, a gente chega na parte aqui dos trens de renovação de via, tá? Que são o quê? Conjuntos completos que substituem trilhos, dormentes e lastros em grande escala, tá? Temos esse modelo aqui, que eu não me recordo agora o nome dele, mas ele é um modelo de uma empresa suíça, tá? Os trens de renovação de via ou trens de renovação de linha férrea, eles são conjuntos mecanizados, integrados, que realizam a substituição completa da superestrutura da via férrea, ou seja, trilhos, dormentes e lastro. Tudo de forma contínua e automatizada. Então, é realmente uma composição inteiriça, né? Ela vem realizando todas as atividades de forma aí, simultânea. Bom, sobre trens de renovação de via, qual que é a função? Executar a renovação total da via permanente, substituindo aí, então, trilhos, dormentes e lastros deteriorados por novos em um ciclo contínuo e mecanizado, tá? Um fluxo contínuo e mecanizado. Aí, um pouquinho sobre as etapas do processo, lembrando, pessoal, que a gente já está indo para a parte final, tá? Só para conhecimento de vocês aí. A gente tem a preparação da via, ou seja, inspeção e marcação de trechos a serem renovados. Temos aí retirada de acessórios como grampos, fixações e juntas, remoção dos trilhos antigos. Aí temos aí, ó, dispositivos de pinçamento que elevam e deslocam os trilhos antigos para o lado da via. Temos aí a retirada dos dormentes velhos, tá? Que são o quê? Equipamentos automáticos que removem dormentes aí deteriorados. Temos aí transportadores internos, eles levam os dormentes descartados até vagões de descarte, ok? Temos aqui, ó, limpeza e renovação do lastro, que são unidades de peneiramento e limpeza que removem impurezas do lastro antigo. Caso necessário, há a substituição parcial ou até mesmo total desse lastro, tá? Então, você vai desguarnecer mesmo, né? Temos aí instalação dos novos dormentes, que são aí alimentadores automáticos que posicionam dormentes novos na via com espaçamento preciso. Temos aí assentamento dos trilhos novos, né? Então, os trilhos novos, eles são puxados e alinhados aí sobre os dormentes recém-instalados. E temos, por fim, aí grampos e fixações que são aplicados aí automaticamente, tá? Então, essas são as etapas aí desse processo aí da renovadora aí de via, ok? Na parte final, que aí a gente entra naquela parte da socaria, né, e nivelamento, né, a socadora integrada faz a compactação do lastro sobre os dormentes e ajusta, então, o nivelamento e alinhamento da via. E temos aí, por fim, a verificação final e liberação dessa via permanente, né, da malha. Temos aí, ó, sistemas de medição que verificam a geometria da via, seja a bitola, o nivelamento e o alinhamento, e temos também a via pronta, né? Essa via pronta aí, ela é para liberação ao tráfego com segurança e qualidade aí ao final da atividade, ok?
Aí só uma esquematização aqui, né? A gente tem lá o trem de renovação de via, aí você tem a etapa de preparação da via, remoção dos trilhos antigos, instalação dos novos dormentes e, por fim, ali a parte da limpeza e renovação aí do lastro, ok? Bom, quais são as vantagens, pessoal? Primeiro, alta produtividade, pois renova quilômetros por dia, precisão e uniformidade, redução do tempo de interdição da via, segurança para os trabalhadores e uma economia de custos aí de manutenção futura, ok? Bom, e aí, para concluir aqui a nossa aula, né, eu trouxe algumas considerações finais aqui que eu acho que é pertinente a gente pontuar. Primeiro, as máquinas de via, elas são a base para a construção, manutenção e segurança aí das infraestruturas de transporte, ou seja, tanto ferroviárias quanto rodoviárias. Quais são os pontos chaves? A importância estratégica, pois os equipamentos como socadoras, rolos compactadores e até as vibroacabadoras, elas são essenciais para manter a parte da geometria da via, ou seja, manter o alinhamento e o nivelamento da malha, né? E garantir aí a durabilidade e a eficiência da infraestrutura. Na parte de inovação e tecnologia, o setor ele avança em direção à manutenção preditiva e prescritiva. Isso envolve o uso também de inteligência artificial, né, a IA, e também a análise de dados, que são coletados aí por carros controle e outros diagnósticos, e para prever falhas e também otimizar o momento aí de intervenção, garantindo, pessoal, o uso mais eficiente aí dos recursos, tá? E aí, por fim, né, temos aqui eficiência operacional, que é o objetivo maior, né, para a gente trabalhar com máquinas de via, né? Há um foco crescente na medição do desempenho, como a OEE, na otimização aí da logística de materiais e no desenvolvimento de soluções mais sustentáveis, como o uso de dormentes de plástico e recicladores de asfalto. Em resumo, o futuro da manutenção de vias está na digitalização e na gestão inteligente, transformando a manutenção reativa em um processo proativo e de alto desempenho aí para maximizar a segurança e a vida útil aí das vias, ok? Pessoal, só para pontuar aqui, as máquinas de via, elas são realmente uma aquisição bem elevada, tá? Mas elas se pagam ao longo do tempo, porque a gente sabe que tem toda uma questão de manutenção ali que você vai evitar, né? Você vai conseguir fazer de forma mais eficiente, e dependendo de como é a questão de tempo, né, de parada de manutenção, é muito importante sim fazer a aquisição dessas máquinas, tá? Que aí o ganho ele vai vir com toda certeza. E aqui, no final, eu coloquei as referências, tá? E eu vou disponibilizar para vocês esse material aí no WhatsApp, tá? E antes que a gente encerre nossa aula aqui, eu gostaria de mostrar para vocês o vídeo, tá? Deixa eu abrir o link dele aqui. Eu vou só interromper a transmissão aqui um minutinho para poder eu abrir o link para vocês. Que eu preciso abrir de uma forma aqui para o áudio sair, né? Só um minutinho, tá? Tô só copiando o link aqui, rapidinho, pessoal. Bom, eu vou compartilhar aqui.
Deixa eu só colocar no modo aqui para testar o som, acho que vai dar certo. Me informem se vocês estão vendo a tela, por gentileza. Sim. Apareceu aqui para vocês? Eu acho que não apareceu do vídeo, né? Deixa eu ver aqui. Apareceu um minutinho. Que apareceu foi o do material, não apareceu o do vídeo. Acho que agora vai. Acho que agora vai dar certo. Aí agora tá aparecendo do YouTube, né? Eu vou só fazer um teste com áudio aqui, vocês me avisem se tá dando para vocês escutarem, tá? Apareceu o áudio aí para vocês, turma? Por enquanto não, Monique. Por enquanto não. Deixa eu ver aqui. Na verdade, para mim, nem a apresentação tá aparecendo, não. Ficou só carregando, tá? Ó, não apareceu? Então, peraí, deixa eu tentar aqui de novo. Compartilhar também a guia, o áudio da guia. Eu acho que agora vai. Deixa eu ver aqui. Vendo essas marcas que estão aparecendo aí na sua tela? Agora sim. Agora foi? Beleza, eu vou dar um play aqui. Ótimo. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44. Bom, pessoal, acaba que ela é uma máquina extremamente aí valorosa, né? E ela também tem a questão de, assim, a R800S, né, RU, né? Aquela máquina ali em específico, ela tá operando na Suíça, tá? Mas, assim, a gente vê o quanto é incrível, né, a operação dela, assim, porque antigamente a gente trabalhava de maneira manual, né? E aí, de 20 anos para cá, o quanto a tecnologia, ela aumentou, tá? Incrível, surreal mesmo, né? Bom, pessoal, eu acho que é isso, tá? Da minha parte aí, eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém quiser contribuir em algum ponto aí, pode ficar à vontade, tá? E é isso. Muito obrigada aí pela oportunidade também, né? Lucas, obrigada aí mais uma vez, tá? E tamo junto aí, pessoal. Bora estudar, bora se capacitar aí, porque tem muita coisa boa para poder ser
inclusive ser fabricada no Brasil, tá, gente? A gente tem máquinas excelentes aqui sendo fabricadas aí pela Matiza, pela Placer, né? Enfim, né? É sobre isso, né? Pessoal, agradecer a Monique, tá? Monique, obrigado aí pela disponibilidade, pela aula. Pessoal aí presente, aos alunos, espero que vocês saiam hoje com um pouco mais de conhecimento do que entraram, tá? Vamos conversando no decorrer da semana, temos exercícios, tá? Vai começar essa semana os exercícios, e sábado a sábado a gente vai tendo aulas aí com os demais professores, ok? Estamos calculando 4 ao vivo, né? Então seria hoje, 11, 18, 25 e 1º de novembro, tá? Então é isso. Se alguém quiser contribuir, pode ficar à vontade. Caso não, agradeço a todos aí. Um ótimo sábado. Pessoal, muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.